Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Chara Carneiro, sou instrutora de fotografia para empreendedores e estou aqui com vocês já entrando na segunda semana do nosso curso, que é uma semana muito impactante, porque nós vamos começar essa semana falando sobre algo muito importante no dia a dia do fotógrafo, que é a composição fotográfica. A gente sempre escutou aquela seguinte história: nossa, fulano tem um excelente olhar fotográfico. Como aquela menina fotografa bem, como ela tem um olhar bom para fotografia. Às vezes a gente fala isso, mas não compreende o que significa esse olhar fotográfico. Pois bem, pessoal, esse olhar fotográfico não é nada mais, nada menos do que a composição da imagem que o fotógrafo faz. E o que é essa composição que eu tanto estou dizendo para vocês? A composição é a forma como você vai organizar os elementos que estão dentro da fotografia para que a sua fotografia fique harmônica e para que também o que você possa ser fotografado fique valorizado. Dessa forma, a composição é um elemento muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma limitação de equipamento. E é nesse momento que a criatividade ganha destaque para sua fotografia e não o equipamento, como eu sempre venho tocando nessa tecla, né? O importante é você ser criativo e não somente você ter um equipamento bom. Hoje nós podemos fazer fotos fantásticas apenas com câmera de celular. E quais são os principais pontos da composição fotográfica? Primeira coisa que a gente precisa aprender e entender como funciona é a regra dos terços. O que é a regra dos terços? A regra dos terços, ela é uma forma de como você vai colocar o elemento principal da sua imagem e alinhar a sua imagem na câmera. Por isso que a grade, aquela grade que eu falei na aula passada, é muito importante, porque o cruzamento das linhas da grade, ela vai mostrar onde é que tem os pontos focais de importância. Outro elemento muito importante da composição fotográfica é o uso das linhas. As linhas, elas ganham um papel muito importante dentro da fotografia. Linhas verticais têm um sentido específico, linhas horizontais ganham outro sentido específico e linhas diagonais também. Então, você saber controlar as linhas da sua fotografia é algo fundamental, assim como a regra dos terços. Um outro elemento que também a gente precisa sempre estar de olho, se vai aparecer na sua imagem, é o uso de formas geométricas. Fotografias que aparecem implicitamente retângulos, círculos, quadrados, triângulos, são fotografias que ganham volume, que dão ao fundo textura, que enchem a sua imagem, fazendo a sua imagem muito curiosa. As pessoas ficam vários minutos olhando para a sua foto, porque isso chama bastante a atenção. Um outro ponto muito importante da composição fotográfica que ninguém pode deixar passar de lado é a simetria. Uma das regras da composição dizem que quanto mais simétrico for a sua imagem, mais harmonia ela vai trazer a quem está observando. E o que é simetria exatamente? A gente pode simplificar o conceito dizendo que simetria é a imagem dividida em duas partes, de fato que as duas partes sejam muito idênticas. Então, quanto mais você tiver simetria na sua imagem, mais ela vai passar harmonia para quem estiver observando. E o último aspecto que a gente não pode deixar de falar, que é o aspecto mais difícil de se aplicar numa fotografia, é o efeito de moldura. O que é o efeito de moldura? Efeito de moldura é alguma interferência que aparece na sua foto que vai fazer um efeito especial de moldura. Essa moldura não é aquela moldura que tu vai editar no aplicativo e colocar aquela moldura artificial. Não. A moldura que eu tô falando é uma moldura que vai ser feita na própria foto por elementos externos, como por sombra, fumaça ou então por uma janela. Se você não está entendendo, você vai entender muito claramente quando ver o nosso PDF que nós fizemos exclusivamente sobre composição. Então, esse vídeo foi um vídeo de abertura para falar um pouco sobre esse tema que eu considero o tema mais importante na vida de um fotógrafo aprendiz. Então, agora que você já viu esse vídeo, já tem uma introdução do que é composição,
você vai ler o nosso PDF, que foi feito com os melhores elementos da composição fotográfica, tá certo? Nossa aula hoje será uma aula síncrona, ou seja, nós não iremos nos encontrar no Meet, mas eu vou estar todo momento com vocês, tirando qualquer dúvida que possa vir, e depois a gente vai fazer um desafio prático para quem está a fim de fotografar, treinar uns cliques hoje é o dia. Beijo, pessoal! Até daqui a pouco!